tudo começou, tipo, vendo filme, né? Porque a gente cresce no Brasil, ouvindo música em inglês. O consumo dos Estados Unidos que a gente vê como um sonho. E eu me interessei, porque eu via filme, via série. Eu falava, meu Deus, eu quero muito isso, é muito legal. Quando que surgiu a vontade, Ana, de ir para os Estados Unidos? Qual que foi o fator assim que fez? Pô, eu quero estudar nos Estados Unidos um dia. Eu não sei. Desde que eu me conheço por gente, sempre foi um sonho, assim. Eu sempre tive o desejo muito grande de viajar, de ir para os Estados Unidos. E tudo começou, tipo, vendo filme, né? Porque a gente cresce no Brasil, ouvindo música em inglês. O consumo dos Estados Unidos que a gente vê como um sonho. E eu me interessei, porque eu via filme, via série. Eu falava, meu Deus, eu quero muito isso, é muito legal. Então, eu comecei a pesquisar e tudo mais. E eu sempre me senti muito uma outsider quando eu morava no Brasil, porque todos os meus amigos da escola, todo mundo queria a mesma coisa e eu não. Então, tipo, o povo me jogava muito, tipo, nossa, você quer ir para os Estados Unidos? Ah, metida, ah, estranha. Mas eu sempre me senti diferente, porque não era o meu sonho fazer tudo, a mesma coisa que todo mundo fazia. Então, o sonho foi despertando aos poucos, sabe? Pesquisando, vendo vídeo no YouTube de outras experiências e tudo mais. E acho que foi assim que começou. Hoje tem bastante conteúdo, né, de pessoas que estão nos Estados Unidos, brasileiros que estão nos Estados Unidos, mas alguns anos atrás, 5, 6 anos, não era tanto volume, né? É. Tu chegou a pesquisar conteúdo no YouTube de algumas pessoas, tu conheceu pessoas que estavam em determinados lugares nos Estados Unidos, como que foi o planejamento, assim? Porque, como tu comentou, fez intercâmbio no Texas, né? Sim. Primeira vez. Como é que foi a decisão de chegar nisso? Foi algo que já tinha planejado ir para esse estado, não tem nada a ver, queria ir para os Estados Unidos, não importa o estado. Como que foi o planejamento para isso? Nossa, eu lembro claramente, quando eu comecei, sempre fui muito curiosa, eu sempre queria aprender. Então, quando eu, sei lá, tinha 10, 11, 12 anos, eu fazia o quê? Sentava em casa e abria o YouTube para ver vídeo de maquiagem, viagem. Era o que eu gostava de fazer, pesquisar. É uma coisa que eu amo fazer, pesquisa. Então, eu comecei a ver meninas que começaram a fazer diário de intercâmbio. Vários lugares do mundo, e muitas delas iam para os Estados Unidos fazer o high school. Então, eu assistia aquilo e eu falava, meu, se elas estão indo, pode ser eu um dia. Então, eu comecei a ficar curiosa e eu assistia por anos. Aí, eu acho que foi em torno de 2014, assim, quando eu tava no 9º ano, ou até antes, que eu falei, eu vou ir, eu vou tentar ir, vou ir atrás. E eu sempre pedi pros meus pais, né, sobre isso. Eu falava, nossa, quero fazer um intercâmbio e tudo mais. Eu falava, tá bom, Ana, ok. Né, porque, tipo, a gente não sabe como funciona, é aquela coisa, é só pra gente muito rica, tipo, não sabe, né, tipo, é seguro. Tipo, você vai sair de casa, sei lá, com 15, 16 anos, tipo, não é muito normal. Então, eu comecei a mostrar os vídeos das meninas, os meninos que eu assistia no YouTube, pra convencer os meus pais. Mas foi muito difícil de convencer eles. Porque eles falavam, tipo, não, tipo, você não vai. E também é muito dinheiro. Então, a gente começou a pesquisar em feira de intercâmbio. E eu mostrava vídeo pra eles, tipo, muito. Chegava em casa, falava, olha, e eu contava a história das pessoas. E eles ficavam, tipo, aham, E aquela estratégia, sabe? Pra Sim, sim. mostrar que realmente vale a pena. Então, eu a gente foi pesquisando e tudo mais, e em paralelo, eu pensei, se eu quiser fazer o intercâmbio, provavelmente vai ser só de um ano, né? Mas Uhum. eu não quero fazer faculdade no Brasil. Então, eu pensava, se eu fizer intercâmbio, eu vou querer fazer faculdade. E é muito diferente o processo, é um novo mundo totalmente diferente. Então, eu pesquisava os dois e tentava fazer um plano como, tipo, que eu poderia fazer um intercâmbio do ensino médio e depois ir para uma faculdade. E o processo de faculdade
começa a se preparar muito cedo, né? Então, quando eu decidi, eu sentei com os meus pais, eles falaram, Ana, o que você vai querer fazer? Tipo, escolhe, sabe? Porque, tipo, todo mundo tá estudando pro Enem, e eu não ia ficar perdendo tempo, né? Mas eu não ia ficar, tipo, focando nisso, sabe? Eu vou pra escola e tudo mais, mas eu tinha o meu foco, preparação para uma universidade americana e o sonho de fazer intercâmbio, né? Então, foi meio que um processo enorme. E quando a gente foi em agências, a gente feira de intercâmbio, pesquisando e tudo mais, é muito complicado, porque tem muitos tipos de programa, né? Tem escola pública, escola privada, tem tipo, que você escolhe a cidade, tem uns que você escolhe a escola, outro que você, ou tipo, só os Estados Unidos, aí uma família te escolhe, e esse é o mais barato. Então foi esse que eu fiz, que era o programa e a família me escolhia. Mas antes de ir para esse processo de ir numa uma agência, ver como é que era e tudo mais, aí quando tu decidiu que ia para os Estados Unidos, a tua escola já tinha aulas de inglês mais fortes, tu começou a se dedicar mais ao inglês, como é que foi a preparação para isso? Porque a Foi gente fala... direto para fazer o último ano, né? foi de... Você não fez um período de inglês antes de fazer o último ano, né? Porque a maioria da galera da Nublu, o nosso intercâmbio hoje é para ir estudar inglês nos Estados Unidos, né? Sim. Então, é um pouquinho diferente. Diferente, sim. Comigo, eu sempre, como eu falei, eu sou muito curiosa, amo estudar. É até estranho falar isso, mas eu amo aprender. Eu me divirto muito. Então, eu comecei a estudar inglês sozinha no começo. Eu era curiosa, então eu lembro todos os dias eu estudava 1 hora, todo dia à noite. Vendo vídeo no YouTube, pensando no Google. Eu tentava. E aí, na minha escola também tinha aula de inglês normal, assim como todas têm, mas não era aquela coisa, tipo, maravilhosa. Era só o básico do básico. E, tipo, não aprendia nada, sabe? Tipo, o básico mesmo. Então, na minha escola tinha atividade extracurricular e tinha aula de inglês. Então, eu fiz, acho que por 1 ano. Era noite e tudo mais. E era 2 vezes por semana. E me ajudou bastante a me interessar mais. E, tipo, isso no paralelo e fazendo aula. Aí, quando eu vi que eu tava no nível ok, o meu pai fazia aula com... Ele tem uma amiga que ela dá aula de inglês. Então, eu comecei a fazer aula com ela, era só conversa, praticamente. Tipo, não era gramática. Não era nada muito pesado, era só ler texto, interpretação, conversa, e isso foi, tipo assim, muito bom, porque muita coisa que eu sabia eu entendia, eu escrevia, mas eu não tinha aquela conversa, né? Uhum. Então foi quando eu meio que despertou e eu acabei mudando de escola, saí do inglês, que era oferecido naquela escola de tarde, e eu comecei a focar muito estudando sozinha e fazendo a aula com ela, conversação por 1 hora, acho que por semana. Legal. Eu vi um vídeo do seu canal. A Ana tem um canal que a gente vai deixar aqui na descrição. É isso aí, vamos deixar aí para a galera acompanhar. Conhecer. E aí eu me identifiquei muito com um vídeo que você estava dando dicas de inglês, que foi algo que eu também fiz, que era pegar... Eu já até falei em um Meetcast, que eu sempre quis aprender a falar inglês, só que eu também não tinha grana para fazer aulas e tudo mais, então eu também estudava por conta. E aí você falou, eu assistia filme, eu pegava letra de música e com a tradução e tentava bater ali, e era uma coisa que eu fiz muito, durante muito tempo. E é muito legal. Nossa, é muito legal. A primeira vez que eu consegui assistir um filme sem legenda, é óbvio que a gente começa assistindo filme de criança, né? Porque o meu primeiro filme que eu assisti sem legenda, que eu consegui entender, foi Divertidamente. Eu lembro até hoje, quando eu assisti, eu falei, cara, consegui entender, sabe? Nem é o nível que eu gostaria de estar naquela época, que eu gostaria que fosse mais, mas conseguir entender pra mim foi, tipo, surreal, assim, foi muito legal. Quando você... É muito bom. Tipo, parece que vira uma chavinha, você fala, peraí, sabe? Tipo, o que tá acontecendo? Eu acho muito legal. E, tipo assim, eu nunca fiz aquela escola tradicional de inglês, né? Que muita gente faz.
Eu acho uma perda de tempo. Porque a pessoa fica lá 8, 9 anos, é caro e não aprende nada. Então, eu acho que a melhor forma de aprender é você tem que primeiro ter o foco, né? A dedicação e querer estar ali. Porque não adianta você fazer a melhor aula do mundo, a melhor escola de inglês, se você não quer aprender. Porque você tem que exercitar isso todo dia. É uma repetição. E eu me via muito, e eu falo isso para minhas seguidoras e todo mundo me pede dicas, a gente é que nem um neném, né? Quando a gente começa a aprender. Bebê não nasce falando inglês, os americanos não nascem falando. É aos poucos. E a gente, que tá aprendendo uma nova língua, é a mesma coisa. Então a gente tem que ser paciente e ser persistente também. E não desistir. Porque às vezes eu, tipo, ficava tão overwhelmed que eu não conseguia. Eu não entendia. E eu falava, não vou sair daqui se eu não entender. Não vou. E eu ficava frustrada, eu ficava assim, mas eu sou muito grata hoje que eu não desisti. Porque eu focava no meu sonho maior. Vou falar inglês fluente, vou para uma universidade, sabe? Vou ter minha carreira no futuro. E saber inglês é o básico que eu tenho que saber. Porque, tipo assim, muita gente fala inglês. É a melhor forma de comunicar pessoas de vários países. Então, mesmo eu, tipo, sofrendo, não entendendo nada. Às vezes eu até chorava. Eu falava, não sei, não tô entendendo nada. Mas, tipo, vale a pena. Porque você vai persistindo e indo e uma hora vai. Falou sobre escola, né? Sobre a escola tradicional de inglês, e a gente sempre fala para os clientes aqui na Nundu, não espera para aprender inglês só quando chegar lá, porque até chegar lá, tu vai passar no aeroporto, vai ter que chamar um Uber, vai ter que se comunicar para abrir ali o começo, né, do Na hora que intercâmbio. sobe no avião, eles já falam Inglês. né? Exatamente. Eles já perguntam se você quer comer o quê? Já E aí começa o transtorno para quem não sabe, né? Que pelo menos o básico, né? Pelo menos o início ali. Sim. E a grande diferença, na minha opinião, é o foco da pessoa, né? Porque você, aprender um idioma, mesmo que tenha um acompanhamento de um professor, de uma escola, ele é um aprendizado sozinho. Porque se tu Com não certeza. sozinho dedicar a fazer, não vai acontecer, né? Não vai, Então, até deixar para o pessoal que está nos assistindo aqui, no primeiro link aqui da descrição, se você quer fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, aprender inglês nos Estados Unidos, chama nós aqui no primeiro link na descrição, fala com a Nublu Intercâmbio, com o nosso time de especialistas, que a gente com certeza pode te ajudar a realizar esse sonho. E, Ana, eu queria saber também, dentro disso, se nesse projeto, além dos pais, né, os pais, muitas vezes eles nos testam para ver se a gente realmente quer aquilo. Por isso que eles falam, tá bom, vai fazer intercâmbio. Fase. Daqui a pouco vai querer fazer outra coisa e tudo mais. Isso faz parte deles e eu acho que é uma coisa boa para eles nos testarem para ver se a gente realmente quer aquilo, né? E se a gente merece também, né? Porque não adianta você mandar o seu filho adolescente para outro país e a pessoa ser super irresponsável, né? Porque a vida aqui é tão diferente, você, tipo, cresce, tipo, você tá sozinho. Então, muitas vezes, eu mesma, quando eu tiver meus filhos, eu teria muito medo de, tipo, mandar eles assim, vai, sabe? Sim. Não é assim. O filho tem que estar pronto, porque é difícil. Não é vida fácil. Imagino. E aí, além dos teus pais, tinham pessoas, não sei se tu dividia esses planos, né? A maioria, às vezes assim, eu particularmente prefiro não dividir certas coisas, que tem gente que bota a gente mais para baixo do que fala assim, vai lá, tenta que vai dar certo. Mas tinha pessoas, ou algum momento específico que alguém falou, desiste disso daí, o que tu quer fazendo com isso? Não vai te levar a nada. E aí isso te abalou de alguma forma? Aconteceu alguma coisa parecida com isso? Ou foi mais tranquilo? Também não contou para ninguém? Como é que foi esse lá ainda no Brasil, né? Antes de acontecer tudo o que aconteceu. Isso é um grande exemplo para mim, porque eu, tipo, o ensino médio foi uma época muito difícil na minha vida. Porque, como eu falei um pouco antes, eu sempre me senti que eu nunca pertencia onde eu tava. E não sei, então eu sempre fui muito sozinha, eu era muito tímida e eu sofri muito bullying. E um dos motivos para eu sofrer muito bullying era porque eu era obcecada por livros, eu lia muito, estudava muito. E eu, quando alguém perguntava, tipo, professor, onde você vai fazer faculdade? Tipo, eu falava, vou para os Estados Unidos. E, tipo,
eu era muito zoada por isso. O povo me rebaixava muito porque eu queria fazer o diferente. Então eu lembro, tipo, várias vezes que eu até, tipo, chorava sozinha na aula porque o povo, tipo, fazia piadinha o dia inteiro comigo. Falava, americana, a que paga pau, assim que fala? Paga pau para os Estados Unidos. E eu fui para os Estados Unidos, né, de viagem com família algumas vezes, e quando eu voltava, tinha um grupinho de amigos, dava presentinho para todo mundo, sabe? Tipo, coisinha simples, e contava como foi a experiência, e eu era mais zoada ainda pro grupo de pessoas. E isso me deixava muito mal, porque eu pensava, todas as pessoas falam, tipo, me zoam, porque o que eu quero é errado. Mas não é errado. Então, quando eu comecei a não tentar ligar pra isso e focar, porque eu falava, tô nem aí pra essas pessoas. Elas não vão acrescentar nada na minha vida. Machuca, viu? Porque eu era muito sozinha, eu era, sabe, adolescente. Quando você é adolescente, as coisas são mais pesadas. E eu sofri muito em relação a isso. É uma coisa que, tipo assim, me machucou muito, e até agora, como uma pessoa adulta. Às vezes eu lembro, eu fico muito chateada, porque não foi fácil. Eu ia pra escola chorando, tipo, eu não queria ir. Porque eu era zoada, eu era a estranha. Que... Eu acho isso agora um absurdo. Sabe? Tipo, um absurdo. Porque olha a mente das pessoas, sabe? Tipo, mas muita gente falava, tipo, não, você nunca não vai conseguir. Eu lembro uma menina que tinha me falado, tipo, você acha que você é inteligente, você nunca vai fazer faculdade nos Estados Unidos. Chora! Agora tá te vendo aí, né? Então, tipo... Aí depois quando você cresce, você percebe que, na verdade, elas estão falando delas mesmo, né? E não... Sim. Tem medo de acreditar, de correr atrás também, né? Tem muito isso, né? Não é errado ser diferente. Tipo, é uma coisa que eu aprendi muito crescendo.